Nos últimos meses, não adiantou rezar. O bolsonarismo recebeu uma série de más notícias. O líder do movimento está preso. E a conspiração nos Estados Unidos, que poderia aliviar as coisas para ele, deu errado. Com Trump se dispondo a receber Lula na Casa Branca, o que é que resta para os bolsonaristas? Como é que eles estão reagindo a isso? O primeiro reflexo é sempre o da negação. E tá aí. Saiu na Globo. Eu acredito. KKKKK. Aí depois disso vem a raiva e a tentativa de barganhar com a realidade. Cara, Trump pegou o peixe que engoliu até o anzol. Todos nós sabemos o que vai acontecer. Os estágios do luto precisam ser vividos. E uns evoluem mais rápido nesse processo que outros. Aí, eis que aparece alguém para dizer: Trump está se arreganhando para o Lula. Não falaram absolutamente nada sobre as sanções e nem sobre Bolsonaro. Trump está recalculando a rota porque a tarifação está sendo bem ruim para os Estados Unidos. Não saiu como ele previa. Só que pular os estágios do luto nem sempre é uma boa. Quem ainda está na negação fica revoltado, com quem já chegou na aceitação. Mentira. A senhora é jornalista ou é mentirosa? A senhora deve escolher. A lei Magnitsky já foi aplicada e, portanto, já era. E eis que, no meio disso tudo, surge uma chance de entender do que é feito esse fanatismo todo. Olha o nível do comentário. Por isso, mulher tinha que ser proibida de falar sobre política e economia. E assim o diálogo perde toda a graça que já não tinha. Eu sou Arvro, eu considero até meio humilhante ter que ler isso em voz alta. Me faz repensar um pouco dos rumos da minha vida. Mas eu tô aqui para te mostrar quais são os assuntos preferidos do bolsonarismo nesse final de 2025. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, porque não sei o que, não sei o que, Alicia. Ah, não sei o que, não sei o que, Estados Unidos. Ah, porque não sei o que, não sei o que, ditadura da toga. Ah, não sei o que, Magnitsky. Ah, porque não sei o que, comunismo. Ah, não sei o que, o Nordeste não sabe voltar. Tá sabendo como anda aí o humor do Paulo Figueiredo, neto do general, que anda ajudando o Eduardo lá nos Estados Unidos? O cara tá brabo. Você vai difamar a puta que te pariu. Convém saber por quê. E tudo começa com esse aqui, ó. Esse é Felipe Martins, fazendo o gesto que o tornou famoso. A essas alturas da vida, ele integrava o segundo escalão do governo Bolsonaro e tinha conquistado esse espaço por ser o melhor aluno do Olavo de Carvalho. Segundo o Olavo de Carvalho. Tem isso. Quando o bolsonarismo foi derrotado nas urnas, ele teve um papel muito importante na tentativa de golpe de Estado que garantiria a continuidade do grupo no poder. E foi o Felipe Martins que teria levado um padre e também um advogado para formatar o decreto do golpe. Aquela história daquele decreto que colocava o Brasil em estado de sítio e depois levava o Brasil para o estado de exceção, foi escrito por um advogado que a princípio tinha, inclusive, pedia a prisão, né, do Alexandre de Moraes, pedia a prisão até do Pacheco, tinha uma versão até mais hardcore, mais pesada. Aí o Bolsonaro foi lá, meteu a mão, amenizou um pouco. E Felipe Martins acabou preso durante um tempo. Para que ele fosse preso, contou muito uma viagem que ele teria feito aos Estados Unidos. Teria feito porque o advogado dele, chamado Jeffrey Schickini, disse que essa viagem nunca aconteceu e que o Alexandre de Moraes forjou os registros de entrada nos Estados Unidos para poder enjaular o Felipe Martins. Segundo Jeffrey Schickini, o Alexandre de Moraes, o Xandão, inseriu falsamente o nome lá, como se tivesse viajado na lista de pessoas que teriam saído do Brasil. Isso fica registrado pelo governo dos Estados Unidos, não é pelo governo do Brasil. Mas nem todos os bolsonaristas acreditam nessa tese. E aí está Paulo Figueiredo, o fiel escudeiro de Eduardo Bolsonaro, na tour
que eles fazem pelos Estados Unidos pedindo sanções ao Brasil. Eu não sei se houve uma inclusão de má-fé. Não estou convencido de que houve por alguém ligado ao Alexandre de Moraes no CBP. Eu sei que o CBP é um órgão completamente esculhambado. Eu já vi e já fui alvo de dezenas de 94 errados. Tive problema com o meu processo migratório por conta disso. E eu tenho certeza que não foi nenhum parente do Alexandre de Moraes que inseriu meus I-94 errados em 2012 e 2013. Acontece que o advogado do Felipe Martins não gosta disso que o Paulo está dizendo, não. O advogado tem que sustentar a tese de que o Alexandre de Moraes cometeu sim uma fraude. Você prejudicou a minha tese defensiva e eu precisava rebater isso com a anuência do Felipe. Você atrapalhou a nossa defesa em um momento inoportuno porque você quer aparecer. Você quer chamar a Casa Branca de sua, sendo que você não é advogado e não tem procuração do Felipe Martins. O Felipe tem advogado nos Estados Unidos que o representa e essa vitória é nossa. E assim, o Brasil ganha uma oportunidade de ver como andam os ânimos dos bolsonaristas. E claro, também como eles lidam com as discordâncias internas. Foda-se o que você acha, Chiquini. Doutor Chilique, foda-se se você acha que eu tenho ou não que me meter ou não me meter. Eu sou comentarista político. A sua opinião, pra mim, é absolutamente irrelevante. Você vai difamar a puta que te pariu. Só pra deixar claro. Você é um oportunista, você é um picareta, conhecido e conto mais. O advogado, ofendido, logo busca no passado um jeito de devolver a ofensa. Tá? Eu reconheço um vagabundo de longe. Quando você estava preso na Lava Jato, eu estava divulgando a Lava Jato. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Fala pro público. Quando que eu fui preso na Lava Jato? E a partir daí é só ladeira abaixo. Lá vem o Marcos, descendo o Morro da Vassovelina. Você começou ofendendo o sobrenome que é o nome do meu escritório que eu construí com muito sacrifício. Então agora você escuta. Chiliques e advogados, é isso? É o nome do seu escritório? Você agora escute e respeite. Chiliques e associados, é isso? Não, eu não tô aqui pra te respeitar, só pra deixar claro, isso aqui não é um debate, isso aqui não é o respeito. Eu vim aqui te esculachar. Não, peraí. Só o que acontece é que você trouxe uma narrativa no momento inoportuno. Tá? Eu não trago narrativa, eu trago comentário político. É perceptível que falta ali um certo equilíbrio, porque equilíbrio é o que é necessário para discutir buscando um consenso, e não a morte do outro. Só que demonstrar equilíbrio e buscar consenso nunca foi bem a especialidade do bolsonarismo. A minha especialidade é matar, sou capitão de artilharia. Então torna-se aqui imperativo abrir um parêntese para falar desse pré-requisito das boas relações, da vida em sociedade, da civilização, o equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa difícil de alcançar nessa nossa existência. Muito disso, pouco daquilo e a vida inteira desaba. Na filosofia, a noção de equilíbrio tem sido essencial até para compreender o bem e o mal. Aristóteles ensinou que apenas o desequilíbrio é inerentemente ruim. Para ele, nenhuma virtude era um valor absoluto, mas sim um equilíbrio entre os extremos. Pega a coragem, por exemplo. É o equilíbrio entre a covardia, falta de coragem, e a temeridade, excesso dela. Aristóteles usaria a future form da Insider, uma calça que se equilibra virtuosamente entre o estilo e a funcionalidade. É confortável como uma calça de treino, mas é respeitável como uma calça social. Não amassa, não marca, não pesa e ainda tem um tecido que repele a água. E o bolso tem esse zíper aqui, que é ao mesmo tempo discreto e resistente, para proteger o seu celular, nos nossos nem sempre seguros ambientes urbanos. Quer uma calça aristotélica? Entra no site da Insider e usa o meu cupom Álvaro Borba. Somando com os outros descontos que já estão rolando por lá, é capaz de você sair com até 50% de desconto, por tempo limitado. Muito obrigado, Insider, e fecha o parêntese. Como a gente viu antes, o bolsonarismo não deu boa em Washington, porque a diplomacia brasileira está conseguindo desatar os nós dados por Eduardo e Paulo Figueiredo. E agora, de Washington para Cuiabá, cidade administrada pelo bolsonarista Abílio Brunini.
Por lá, os serviços públicos estão ameaçados porque a prefeitura está sem dinheiro para manter tudo funcionando. E enquanto a cidade corre o risco de parar, o prefeito distrai a população convocando a resistência contra a linguagem neutra, que por ser impopular é um alvo bem fácil. E é nesse contexto que Abílio parece que está descobrindo que é impossível enganar a todes o tempo todes. Eu votei em você. Eu votei em você porque eu não sou petista. Eu votei em você. Só que desde que você está falando só de lei. Lei. Mas a sua lei, hoje, nós apanhamos nos postos de saúde, somos desprezados porque você falou que você dá todo aval para o paciente. Aí o paciente chega agredindo, dando cagado na cara da gente. Diferente de você aprovou essa lei sua. Você fala de lei, mas você nunca aprovou uma lei para nos proteger. Estou protegendo. E de Cuiabá para Belo Horizonte, onde o senador Cleitinho, que se elegeu graças a Bolsonaro, deu uma entrevista dizendo que não necessariamente apoiaria Jair se ele pudesse disputar uma outra eleição presidencial. Foi chamado de traidor, se defendeu dizendo que era só um recorte de só uma entrevista que foi editada. Então a saída dele foi editar um outro recorte da mesma entrevista. Uma coisa que eu carrego na minha vida é sempre gratidão e lealdade. Eu sempre fui assim, Deus pequeno. E quem estende a mão para mim, eu estendo duas e vou até morrer. Eles estão pegando parte de uma entrevista minha, querendo dizer que eu estou sendo ingrato e que eu abandonei o Bolsonaro. Deixa eu mostrar uma parte da entrevista para vocês aqui, gente. Olha isso aqui. O Bolsonaro, para vocês entenderem também, eu tenho uma gratidão com ele, que se fosse qualquer outro político tivesse feito para mim, eu estava aqui falando publicamente a gratidão que eu tenho. Eles não queriam me dar a vaga para ser candidato a senador. Eu não teria a vaga. Os partidos não estavam querendo me dar. Então o Bolsonaro entra nesse jogo. O Bolsonaro, como presidente da República na época, liga para o partido na época que eu estava, o PSC. E se essa forma que eu expressei de uma forma equivocada e errada, o que eu tenho para fazer aqui como homem é pedir desculpa. Porque não é só pelas falas, mas pelas ações. Peguem todo o meu mandato que eu tenho aqui nesses 3 anos aqui, eu sempre defendi a honra do Bolsonaro e vou continuar fazendo isso. Uma coisa que eu tenho na minha vida é gratidão. E a minha gratidão vai ser pro resto da vida com ele e com vocês. Todos vocês podem sempre contar comigo. Então, como homem público, se alguém se sentir incomodado com essa fala minha aqui, eu peço desculpa. E esse é o bolsonarismo em 2025. Os que ainda têm alguma coisa pública para administrar são chamados de incompetentes. Os que ousam não perder a calma são chamados de traidores. E nesse sentido, o temperamento que reflete melhor o do bolsonarista médio é mesmo do Paulo Figueiredo. E isso é um problema porque o bolsonarismo continua por aí e segue tão obcecado pelo mito quanto sempre foi. Olha aí, ó, o bolsonarista entra no Uber, já começa a reclamar da vida. Primeiro alvo é o carro elétrico, que geralmente é chinês, né? Então já viu. Aqui é os carrinhos da BIG. Já tem fábrica no Brasil, não tem? Já. Só que tem um negócio, pra quem pega a bateria zerinho, né? É que na verdade a garantia dele é de 8 anos, né? Então independente se eu vender ele, por exemplo, com 4 anos de uso, a pessoa que vai comprar ainda vai ter a garantia. Mas você já analisou o custo-benefício da bateria para trocar na hora? Só se compensa? Eu já analisei, a bateria dele nova tá R$50 mil. Eita porra, só a bateria? É. É o preço do carro que dá pra você... Do preço do... É, porque na verdade o que eu tô tendo... Você compra um carro que dá pra você usar na Uber aí por mais 5 Mas quanto que eu vou gastar com esse carro? Essa é a diferença, né? Quanto que eu vou gastar com esse carro? Porque eu tinha um carro de gasolina. Eu tinha um Nissan Kicks e eu gastava 4 mil de gasolina todo mês. Quanto? 4 mil. E aí das baterias chinesas, ele passa para o governo Lula. Vamos torcer aí para esse governo maligno sair aí. E a essas alturas ele já trilhou uma boa parte do caminho que ele precisava para fazer aquela propaganda política que ele gostaria. No Brasil, você pode considerar a era Bolsonaro a mesma coisa da era do cristianismo. A humanidade tem uma história depois de Cristo e outra história antes de Cristo. Porque eu vou te falar um negócio pra você, ó. Assim, deu aquela abertura na mente do brasileiro, assim, sabe? Aquela abertura assim, então, nossa. A gente vai continuar tendo encontros como esse. E aí fica a pergunta: como lidar com eles? Como é que uma pessoa que tem a política como apenas mais um dos assuntos da sua vida, como é que um sujeito que não se rendeu a fanatismos, como um ser razoável, como eu, como você,
Como a gente vai lidar com isso? Muitas respostas são possíveis, mas a minha preferida vem do final de 2022. Pensando na eleição, o Júnior tinha postado o caminhão dele contra o caminhão do Ronaldo. Dia 2 de novembro. Apostador Ronaldo ganhou a carreta do meu amigo Amiga Júnior, foi? Ganhou. Você apostou em quem? Não, aquele cabo ali. Você apostou em quem? Apostei esse papai aqui, ó. Aí, ó. Ganhou. Tá vendo? Vem aqui, ó. Tá aqui a transferência. Na mão do Ronaldo já, ó. Aqui, ó. Não, aqui é para os cabos já tá entregue já. Aqui os cabos que acharam que era fake news, aqui, não sei o que, bababá. Ele foi entregar, foi de noite, mas eu não, ainda faltava abrir umas 4, 5 urnas, eu não quis não. O Lula ganhou a eleição, o Ronaldo ganhou a aposta e o que o Ronaldo fez na sequência surpreendeu todo mundo. E agora, Ronaldo, tá fazendo o quê? Tá aqui a chave dela, ó. E ele mesmo aqui, o Juninho tá aqui de prova, ele botou 200 mil pra mim na minha conta ontem. Verdade, eu tava testemunho. Aí eu disse que não queria não. Sabe por quê? Se eu tirar do meu filho, meu contato é meu filho, aquele ali do Ronaldinho, do Dudu. Ele sai pra mim, eu não sei feliz isso aqui não. Verdade. Eu... Aí meu filho, é sua. Eu não... 2 amigos, viu? 2 homens. Deus abençoe os 2. Cor de homem o Ronaldo tá fazendo aqui. Eu só quero que ele dê 26 tamanhos só. Vai dizer vai ter humilde. Não é pobre não, pobre é o cão, nem nome tem. Mas é o que eu quero. Por ter reagido a uma derrota na eleição com uma tentativa de golpe de Estado, o bolsonarismo é um movimento de maus perdedores. Então o Ronaldo, tendo sido um vencedor tão bom, tão generoso, certamente tem alguma coisa para ensinar pra gente. Ações finais, eu sinto a necessidade e o desejo de acreditar, agradecer e, por que não, homenagear um perfil no Twitter, Twitter, chamado @printsminions. Foi de lá que eu tirei aquelas conversas entre os bolsonaristas mostradas bem no início do vídeo. Esse é um trabalho insalubre e voluntário, mas que cumpre uma função, porque deixa uma janela aberta para a gente, né, poder enxergar uma certa realidade paralela que continua por aí. Então agradeço muito esse perfil, esse é um trabalho muito importante, do qual o meu aqui hoje dependeu, né, serviu como base e tal. Então agradeço profundamente mesmo. Muito obrigado. Dito isso, eu perguntei para os apoiadores desse canal, né? É possível resgatar quem continua imerso nessa realidade paralela? Bora ouvir o que o pessoal disse. Eis o momento do nosso PS, também chamado de finalzinho. Quem realmente foi infectado não vai deixar de ser bolsonarista. Não adianta, não tem o que mostrar, o que falar, como conversar, não existe. Eu moro em Santa Catarina, eu sei o que eu estou falando. A visão distorcida da realidade, esse paradigma bolsonarista é muito forte ainda. As pessoas ainda brigam e ainda discutem sobre temas lá de 2020, coisas assim que já está na cara que não é verdade, já passou, minha gente. A minha grande preocupação é o ódio que a gente vê fomentando dia após dia, sabe? São episódios assim absurdos que nos fazem regredir bastante. E é importante lembrar ainda que, em geral, o ser humano precisa pertencer a uma comunidade. Então, muitas vezes, por essa necessidade de pertencimento, acaba sendo muito difícil a pessoa sair dessa situação. A solução para o problema pode ser criar outras alternativas de comunidades para essas pessoas, locais onde elas possam ser ouvidas e compreendidas. Um professor da minha infância dizia que o tempo é o melhor amigo da verdade. Isso não é um conceito absoluto, mas eu tenho esperança que essa lenta constatação de que as mentiras, mesmo engendradas, alardeadas, propagandeadas, são, ao fim e ao cabo, de fato, mentiras, nos deixe coletivamente mais blindados contra campanhas
com este grau de desconexão da realidade e nos permita ter um futuro político no todo melhor. É pegar a notícia, inventar índices, inventar fatos, construir histórias absolutamente fantasiosas, é destruir reputações. Tem uma rede que funciona assiduamente, diariamente, alimentando notícias falsas, alimentando mentiras, e essas pessoas continuam capturadas por isso. Só que você falar em desinformação hoje, em pleno ano de 2025, é uma coisa assim que chega a ser uma opção dessas pessoas também, né? Não é uma coisa totalmente fruto de uma ignorância, de uma inocência, porque a gente tem informação para todo mundo disponível, né? A pessoa não busca porque realmente ela prefere ficar naquela bolha, né? Infelizmente. É sabido que o fascismo, quando inventado há um século, mais de um século, como reação ao socialismo crescente, ele partia de princípios negativos da mentalidade humana. Porque a gente sabe que os eventos traumáticos, negativos, eles nos marcam muito mais. Acho que os psicanalistas podem dizer, né? Todo mundo leva para terapia o quê? Problema da infância, problema de relacionamento, problema do trabalho. Ninguém leva as conquistas, né? Ou é muito mais raro. Então, é nesse ponto em que esse tipo de técnica atua, né? Você trabalha com a dor humana. O meu avô foi um mineiro de carvão durante sua vida toda. Ele teve o seu primeiro e único emprego naquelas minas de carvão no norte do Paraná. E ele tinha certa consciência de classe, ele era um homem carinhoso, dedicado à família, e mesmo assim foi cooptado pelo movimento bolsonarista, porque ele tinha um celular na mão e o conteúdo disparado pelo bolsonarismo chegava até ele sem nenhum filtro. Pois bem, ele votou no Bolsonaro, fez campanha para o cara, acreditou que o movimento trabalhista e o Partido dos Trabalhadores o traiu como trabalhador, e isso durou até meados de 2021. O Bolsonaro estava fazendo uma gestão terrível da pandemia, a gente tinha perdido gente da nossa família, ele tinha perdido amigos para uma doença que já tinha vacina, mas que a gestão Bolsonaro insistiu em não comprar e negou à população esse direito. E foi aí que eu vi uma brecha. Eu decidi que eu ia fazer alguma coisa, viajei 180 quilômetros para falar com ele. E a abordagem que eu tive sobre esse assunto foi estreitar os laços novamente com meu avô. Não mostrar que ele estava errado. E vocês podem dizer que eu sou cafona, mas o que me aproximou do meu avô novamente foi o amor que eu sentia por ele, o amor que eu sabia que ele tinha pela minha família, o amor que eu sabia que ele sentia pela classe dele e o sentimento mútuo de que o homem que estava em frente àquela nação naquele momento havia nos traído. Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu também me permito falar de afeto e ainda cito Jorge Ben para dizer que eu não quero ser o primeiro nem ser melhor do que ninguém. Só quero ser compreendido e considerado e, se possível, ser amado. Se possível, porque às vezes é difícil. Beijo, gente. Se inscreve aí, se puder. Essa é a maior prova de amor que você pode dar aí para um youtuber que está recomeçando. Beijo, valeu!